falaram muito bem. Eu conheço o pastor Maico já há um tempinho, né? Trabalhamos junto em 2022. Eu iria até perguntar ao pastor Maico se precisa dizer ao M onde eu sirvo, né? Eu creio que se tocar o hino nacional, o hino da bandeira aqui, acho que a metade da igreja vai ficar na posição de sentido prestar continência, né? Lá na igreja onde eu pastoreio, só tem, acho que eu sou o único da ativa, né? Tem suboficial da reserva, tem mariguerra da reserva, tem ex-cabo, ex-sargento, mas da ativa já sei onde achar os irmãos. Privilégio grande estar aqui. Eu conheço o pastor Maico, sei da seriedade, da fidelidade, do amor às escrituras que este homem possui. Estamos aí nos preparando, né, através da coalizão conservadora, pastores conservadores, trabalhando para fazer um trabalho de mentalidade, um trabalho de aquela coalizão da mentalidade, para que possamos estar tendo esse compromisso com as escrituras sagradas, né? Temos visto aí, infelizmente, né, tantos homens, líderes sem compromisso. Nós temos aí o privilégio de estar unindo forças para estar amando as escrituras e pregando a palavra. É um privilégio, mais uma vez, estar aqui. É o primeiro domingo, né, que os irmãos se reúnem neste ano. Eu vi o irmão ali atrás fazendo aquela piada que o crente gosta de fazer quando vira o ano, né? Não te vejo desde o ano passado. E é agradável estar numa igreja viva, uma igreja onde é fácil ver a alegria, o prazer, o regozijo de estar fazendo parte como membro deste corpo de Cristo chamado IBBC, né? Que Deus esteja abençoando os irmãos e que possamos ser abençoados pela palavra de Deus. E no mutirão missionário, em maio, nós estaremos aqui com dezenas de irmãos, estaremos impactando aqui este bairro. Pela misericórdia de Deus, eu estou aí há 2 anos presidindo o departamento de homens da Associação Batista Litorânea Fluminense, da nossa associação, e nós temos todo mês aí, nós temos evangelizado, seja através dos homens, seja através de nossos conselheiros e embaixadores do rei, de nossos embaixadores. Nós temos ido Saquarema, Araruama, Guaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, 7 municípios que compreendem a nossa Associação Batista Litorânea Fluminense, pregando o Evangelho desde o outro lado da esquina até os confins da terra. Então, em maio, nós teremos o privilégio de estar aqui com os homens, com irmãs, pastores, diáconos, MCM, um grupo bom aqui de irmãos pregando o Evangelho. Não tenho dúvida que Deus fará uma grande obra. Passaremos aqui tomando café, almoçando, vamos conhecer o tempero daqui da igreja, que nós ainda não conhecemos, vai ser uma bênção. Vamos passar o dia inteiro aqui, período da manhã, período da tarde, evangelizando. Eu não tenho dúvida que Deus, Ele continuará a fazer uma grande obra. Essa igreja aqui tem 40 anos, né, pastor Marcos? 40 anos. Estava conversando com o irmão ali embaixo, estava me apresentando ali a igreja, o Jorge, e que Deus esteja abençoando. Muito bom ver o progresso, o cuidado, o zelo, né? Essa igreja aqui é muito bonita. Estou muito feliz por estar aqui com os irmãos que são nobres também. O texto que o Senhor colocou no meu coração para essa noite é o primeiro verso do Salmo 127. Nós estaremos expondo assim esse primeiro verso. Eu dei um tema, separei um tema para esta mensagem, que é o Senhor como fundamento. O Senhor como fundamento. A palavra que sustenta todo ano. O Senhor é o fundamento, o Senhor como fundamento, a palavra que sustenta todo ano. Salmo 127, assim diz o texto sagrado: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Até aqui. Pai bendito, eu agradeço ao Senhor o privilégio que o Senhor me dá, Pai. O privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui em Tua casa, Pai. De estarmos aqui neste santuário, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que o pastor Maico me deu
de estar aqui, pela confiança. Eu agradeço, Pai, ao Senhor por ter falado ao coração dele, ele ter feito esse convite para que eu pudesse estar aqui. Eu me sinto honrado, Pai, porque este lugar aqui é do Senhor, o púlpito é do Senhor, a igreja é do Senhor, a palavra é do Senhor, as ovelhas que aqui estão, Pai, este rebanho é do Senhor, Pai. Nada aqui é meu, ou apesar do pastor Maicon ser o pastor da igreja, nada aqui também é dele, Pai. Tudo aqui é do Senhor. Então eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor fale com a tua igreja, Pai, aquilo que o Senhor separou para trabalhar, para falar no coração, pessoalmente, no particular de cada um, Pai. E é no nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Queridos irmãos, o pastor Maicon estava falando aqui logo no início do culto, na abertura, que início de ano é um momento de grandes expectativas. É ou não é? É um momento de grandes expectativas. O pastor Maicon também falou que um ciclo foi encerrado, né? Existem vários ciclos na vida de um homem, na vida de um ser humano, e apesar de, para alguns, dependendo de quem vê, ser um pequeno ciclo, 365 dias, um ano, ou outros veem como um grande ciclo, é um ciclo que se findou. Um ano terminou e um novo ano iniciou. Então, isso traz expectativas, isso gera expectativas em nosso coração. Creio eu que desde o ano passado, lá na igreja eu tenho falado, desde o ano passado, sobre expectativas, sobre planos. Iniciou um novo ano. Então, o pastor, os líderes dos departamentos, se reúnem com seus departamentos, começam a se reunir, planejar datas para ver qual vai ser a agenda bimestral, trimestral, semestral, anual. Os irmãos sabem como os irmãos trabalham aqui, mas aquele time, aquela equipe que faz parte de determinado departamento, de determinado ministério, se reúne e reflete como deve ser esse ano, quais são as resoluções que nós teremos para este ano. Quem tem o hábito de repente, eu aprendi com o pastor Valmir lá na igreja, ano passado, pastor Marcos, no finalzinho do ano passado, por tanto tempo, tá novo aqui em minha mente, ele tem o hábito, o pastor Valmir, de sempre reunir toda a família. As filhas dele já estão criadas. O pastor Valmir é um veterano que me ajuda lá na igreja. Pastor bênção de Deus, já com 23 anos de ministério, jubilado, tem ajudado lá. E eu aprendi com ele um hábito que eu tinha, que era só eu, mas eu aprendi, na virada do ano, dia 31, fazer um churrasco lá em casa, com a minha esposa, com as minhas duas filhas. Estariam aqui comigo hoje, mas minha esposa, esqueci de falar na introdução, ela lidera a juventude lá da igreja, e hoje foi o primeiro encontro. Então, às 18 horas eu estava lá na igreja, deixei minha esposa lá, e tem uma turma de jovens lá na igreja, a MCM está reunida lá, tem um monte de grupo, departamento está reunida lá, para poder estar cultuando ao Senhor. Então, este momento do ano é um momento também de sonhos, expectativas, de sonhos. Como vai ser o ano que acabou de iniciar? Então eu pude aprender com o pastor Valmir a reunir toda a família. E o que eu fazia todo ano? Eu pegava a minha agenda, colocava ali as minhas metas para o novo ano, e quando chega o finalzinho, lá em dezembro, olhar, ver quais são aquelas metas. Só que era eu comigo. E ele comentou que ele sempre fez isso a vida toda, com as filhas, com a esposa. Quais são as metas para a nossa família? Eu achei isso muito legal. Aí eu fiz um churrasco lá em casa, dia 31 de dezembro, uma piscininha, e nós ficamos ali confraternizando, fizemos o nosso culto, e depois vimos nossos acertos e erros no ano de 2025. Eu, minha esposa, a minha mais velha que tem 7 anos, a outra pequenininha, ainda bebê, tem 2 aninhos, ainda não entende, mas estava ali na mesa com a gente, almoçando, batendo papo, conversando, onde acertamos, onde erramos e quais são os planos
os objetivos para nossa casa, para nossa família, nesse ano de 2026. E fim de ano, início de ano, é um momento propício para isso. Sonhos também é uma palavra que cabe muito bem dentro desse contexto. Quais são os sonhos para a Igreja Batista em Balneário das Conchas? Eu presido do departamento dos homens. Quais são os sonhos, os propósitos? Lidero as mulheres, lidero o ministério de louvor. O que eu quero ensinar? O que nós iremos aprender? Qual o objetivo? Aonde nós iremos chegar? E acontece, nós vemos muito as pessoas perguntarem: o que este ano reserva para nós? Eu creio que para nós, povo de Deus, esta não seria a interrogação, a indagação mais apropriada. O que este ano espera de nós? Mas a pergunta poderia ou deveria ser: quem estará no centro neste novo ano? Quem estará no centro neste novo ano? Porque o Salmo 127, ele vai nos ensinar, ele vai nos chamar para iniciar toda e qualquer etapa da nossa vida, inclusive um novo ano, reconhecendo a prioridade, reconhecendo a soberania, reconhecendo a dependência do Senhor. É isso que o Salmo 127, esse texto que nós lemos, ele vai nos ensinar, nos exortar. Qualquer projeto que eu venha colocar, que eu venha seguir, o Senhor, ele tem que ser a prioridade. Primeiro ponto, após essa introdução desta mensagem, eu como bom batista, separei em 3 pontos. O primeiro ponto diz que a prioridade de Deus em todo o começo. A prioridade deve ser o Senhor, deve ser o nosso Deus. A prioridade de Deus em todo o começo. É isso que o Salmo diz. Eu quero ler a primeira parte novamente. Se o Senhor não edificar a casa. O salmista, ele começa com uma condição essencial: se o Senhor não edificar a casa. Ou seja, antes de qualquer ação humana, tem que ter uma ação divina. O ideal é que o Senhor venha dirigir, o Senhor venha guiar, o Senhor venha dar a direção. Casa aqui, irmãos, se o Senhor não edificar a casa, não se limita a um prédio, tá bom, irmão? Não se limita à sua residência, não se limita ao santuário, ao templo. Casa aqui é a minha vida, casa aqui é a nossa vida. Se o Senhor não edificar a minha vida, casa aqui é a minha família. Se o Senhor não for o fundamento, se o Senhor não edificar a minha família, se o Senhor não edificar o meu ministério, se o Senhor não edificar o meu trabalho, se o Senhor não edificar os meus planos. Este é o sentido. Nenhum começo, irmãos, nenhum começo. O meu pai, ele sempre dizia que as coisas, quando começam errado, a tendência é que venha dar errado. O pai ainda não é cristão, mas eu lembro, eu era criança e ele sempre falava isso para mim: cuidado, respira, pensa, reflete. Quando as coisas começam errado, a tendência natural é que venha dar errado. É por isso que nós devemos buscar a segurança que vem do Senhor, porque se nós queremos iniciar um 2026 seguro, tendo certeza que neste ano nós seremos bem-sucedidos, bem-aventurados em todas as áreas de nossa vida, nós devemos sempre buscar a direção do Senhor, que Ele venha ser o arquiteto, que Ele venha construir
os nossos planos, nosso objetivo, nossas finanças, nossa saúde emocional, que Ele venha dirigir. E um texto que vem fortalecer esta mensagem se encontra lá em Tiago. Tiago também, ele fala sobre os planos do homem, que são falíveis, nós somos temporais, então devemos buscar o Senhor, fazer plano, mas sempre colocando a vontade do Senhor, buscando entender qual é a vontade do Senhor. Tiago 4:13, olha o que diz o texto sagrado: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, lá nós iremos negociar e teremos lucro. Aqui Tiago está fazendo uma ilustração. Uma pessoa, ele fez o plano dele, com o braço dele, com a força dele. Eu vou para tal lugar, vou planejar, vou abrir um negócio, vou abrir um comércio, vou vender água, vou fazer alguma coisa, vou ter lucro. Aí sabe qual é a resposta de Deus? Verso 14: vocês não sabem o que se sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Pergunta ao Senhor. Vocês são apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. E agora vem a exortação, o ensino. Em vez disso, diz o Senhor, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, mas também faremos isto ou aquilo. O mundo, irmãos, às vezes tem esse costume de dizer: se Deus permitir, se Deus quiser, se Deus quiser, fala como se fosse um jargão, uma mania, usa até o nome de Deus em vão, né? Se Deus quiser, fala assim, sabedoria, esse princípio aqui. Mas nós temos que entender que isto é um princípio para nós aplicarmos em nossas vidas. O ano está iniciando, tudo em nossa vida. É o Senhor quem tem que edificar. É o Senhor quem tem que edificar. Se o Senhor não edificar o meu ministério, se o Senhor não edificar a minha liderança como homem, se o Senhor não edificar o meu relacionamento com o meu cônjuge, marido com esposa, esposa com marido, se o Senhor não edificar a educação dos pais para com os seus filhos, irmãos, é o Senhor que tem que educar, dirigir, exortar, disciplinar. Nós temos que buscar a instrução do Senhor para nossas vidas. Segundo ponto, irmãos. O segundo ponto vai falar sobre o limite do esforço humano sem Deus. O limite do esforço humano sem Deus. Nós somos limitados, irmão. Já vimos aqui o que Tiago falou. O que o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa. Olha só o que diz a segunda parte, irmão, do nosso texto base, Salmo 127, verso de número 1. Em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edifica. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O texto sagrado não condena o trabalho. O texto sagrado não condena o planejamento. O texto sagrado, ele não vai condenar o esforço. Mas o texto sagrado, ele vai denunciar a autossuficiência. O homem, ele não pode ser autossuficiente. O homem de Deus, a mulher de Deus, não pode ser autossuficiente. Porque trabalhar em vão é gastar tempo sem propósito eterno. Às vezes o propósito é só terreno, mas nós devemos gastar tempo com um propósito que é eterno. Em vão trabalham os que a edificam. No último culto, domingo lá do ano passado, eu preguei
em Ageu, capítulo 1, expus Ageu, capítulo 1. E o contexto desse texto é que o povo de Deus, no Antigo Testamento, Judá, estava passando por uma grande dificuldade por conta de muitos pecados, adorando deuses estranhos, e o povo de Deus chegou ao momento de até perder o local de adoração. O templo do Senhor foi destruído. Imagina os irmãos com um santuário, um templo lindo desse aqui. Hoje tem, amanhã não tem mais, porque a igreja perdeu a visão e de alguma forma foi destruído. Ageu capítulo 1. E o povo é chamado por Deus para reconstruir o templo. O profeta Ageu, ele foi chamado pelo Senhor na época de Esdra, o escriba, para juntamente com Esdra, estar ali reconstruindo o templo do Senhor, o santuário, para que o povo de Deus pudesse estar prestando culto. E o texto sagrado, irmão, no verso 6, Ageu 1:6, mostra uma certa tristeza que o povo estava vivendo por falta de planos, projetos, propósitos corretos, por falta de Deus ser o Senhor. Era um povo que trabalhava, era um povo esforçado, mas o trabalho vinha só de si, da sua mão, não vinha do Senhor. E olha qual era a realidade deste povo, para resumir, verso 6, capítulo 1 de Ageu. Olha o que Deus falou para o povo: vocês têm semeado muito, mas têm recolhido pouco. Vocês comem, mas não chegam a se fartar. Imagina, irmão, viver um negócio desse. Vocês bebem, mas não dá para saciar. Vocês se vestem no tempo de inverno, mas a roupa que vocês vestem não esquenta, não protege do frio, não aquece. O que recebe salário, recebe e coloca em um saco furado. Por falta de propósito, por falta de colocar o Senhor como prioridade. Os membros, irmãos, poderíamos conjecturar, falar, os membros dessa igreja aqui, a história mostra que muitos deles tinham mansões, moravam em casas top, em casas bacanas, luxuosas, e Deus chama esse povo, porque o templo do Senhor tinha sido destruído. O povo trabalhava, mas não tinha organização, trabalhava, mas o negócio não ia para frente, até a hora que Deus falou ali com o governador de Judá, Zorobabel, o sumo sacerdote da época, Josué, e o texto diz: e todo o povo, no verso 12, temeu ao Senhor, se arrependeram dos seus pecados. Enfim, a história, acho que os irmãos conhecem, o templo ele foi reconstruído, quando o foco foi ajustado, quando o Senhor foi aquele que iria edificar a casa. Então, irmãos, hoje estamos no primeiro domingo do ano. É possível chegar no último domingo do ano, ou no culto da virada, em 2026, e estar cansado, estar exausto e estar vazio, espiritualmente falando. Cansado, exausto, é bem provável que nós vamos estar. O povo de Deus trabalha, o povo de Deus, as irmãs se reúnem, trabalham, o ministério de louvor está aqui, quando está todo mundo em casa, está aqui ensaiando, não ficou legal, toca de novo, não ficou, repete. Porque a palavra diz que eu tenho que tocar e tocar bem, cantar e cantar bem, eu tenho que fazer o melhor para o Senhor. Vamos trabalhar, vamos sair, vamos evangelizar. Então nosso físico vai ficar cansado? Vai. Mas se o Senhor, Ele não for a prioridade, é bem provável que o ano vai encerrar e vamos chegar espiritualmente vazio também, assim como neste momento aqui da história o povo de Israel está. Comia, mas não saciava, bebia água, mas a sede não era aplacada, se vestia, mas continuava o frio.
Recebia o salário, mas parecia que entrava no bolso e caía. O saco furado. O limite do esforço humano. Sem Deus, a gente consegue trabalhar, mas sem Deus o negócio fica complicado, fica difícil. E o terceiro ponto, irmão, para nós caminharmos para o fim, diz que o descanso que vem da confiança no Senhor. O descanso que vem da confiança do Senhor. Irmão, quando nós confiamos no Senhor, a nossa vida ela pode estar atribulada. E eu não tenho dúvida que os irmãos aqui, assim como eu, têm seus corre-corre, suas dificuldades. É dificuldade com doença, às vezes dificuldade com finança, às vezes é dificuldade com um parente, com a educação do filho. Nós somos seres humanos iguais, semelhantes, nada diferente um do outro. Mas o que vai nos diferenciar é quando passarmos por alguns desertos, iremos saber como nos portar. Quando nós descansamos no Senhor, quando nós descansamos no Senhor, nós iremos beber desta bênção que é o Senhor, que é a paz que transcende todo o entendimento, toda a compreensão humana. No verso 2, irmãos, aqui no Salmo 127, o texto sagrado diz assim, vou pedir para os irmãos prestar atenção nos contrastes. Nós temos aqui um contraste, e sempre quando encontramos contraste na palavra de Deus, é porque Deus ele quer nos ensinar. Olha só o verso 2. Inútil será levantar de madrugada, né? Lembra ainda do ponto 2, né? Trabalho que vem do esforço humano. Esse trabalho que vem só do esforço humano, no meu ministério, no meu departamento, na minha igreja, na minha vida, na minha família, seja lá em qual área da minha vida, o texto diz que é inútil levantar de madrugada, repousar tarde. Imagina, irmão. Isso é difícil, já passei muito por isso no trabalho, morando longe do trabalho, levantando de madrugada, indo dormir tarde, tanta responsabilidade, tanta coisa para fazer. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Olha o contraste agora. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. O Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Meus irmãos, o que nós aprendemos com esse contraste aqui? A autossuficiência, ela gera ansiedade. Se eu achar que tudo vai bombar, tudo vai acontecer, tudo vai ser uma maravilha, porque eu sou bom, não, eu consigo fazer sozinho, eu sou o melhor, eu sou o bambambam, não preciso do meu irmão, da minha irmã, e nem de Deus, porque eu sou bom nisso, afinal de contas, eu estudei, eu me preparei, eu sou o cara, eu não preciso de ninguém para me ajudar. Irmãos, inútil vai ser comer o pão que penosamente granjeaste, trabalhar muito, levantar de madrugada e dormir tarde, vai ser inútil, irmão. Observem esse contraste. A autossuficiência gera ansiedade. Agora a dependência gera descanso. Isso é importante. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. O descanso ele vem porque nós confiamos no Senhor. Quando eu confio no Senhor, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar das barreiras, apesar de não conhecermos o futuro, nós conhecemos o Deus que sabe o nosso amanhã, que conhece o nosso futuro. Então Deus, ele não chama o seu povo, claro, à passividade, mas Deus, ele nos chama a uma confiança obediente. E o texto sagrado de Filipenses, capítulo 4, ele vem também nos falar e fortalecer isso que nós temos visto aqui, descansar no Senhor, descansar e confiar no Senhor. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso de número 6. Nós vamos ver que quando Deus, ele governa a nossa vida,
Quando Deus ele governa o nosso coração, o meu coração, a minha alma vai encontrar descanso no Senhor. Quando Deus governa a minha vida, quando Deus governa o meu ano, o meu coração, a minha alma, a minha mente, eu irei encontrar descanso no Senhor, mesmo trabalhando. Nós iremos trabalhar muito para que o reino de Deus seja proclamado através da Igreja Batista em Balneário das Conchas. Os irmãos aqui vão trabalhar bastante, mas se Deus estiver dirigindo, se for Ele o fundamento, se a palavra for o fundamento, se o Senhor for a prioridade, você vai ser bem-aventurado. Deus ele vai abrir as portas do céu. Você vai encontrar paz para trabalhar, produzir, o nome do Senhor vai ser glorificado. Filipenses 4,6, olha o que diz a palavra do Senhor: não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Quando assim procedermos, irmãos, o que irá acontecer na nossa vida? A palavra responde, verso 7: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós queremos experimentar isso, irmãos. O primeiro domingo do ano está aqui anunciando, e o primeiro domingo do ano ele nos chama a alinharmos o nosso coração ao Senhor. Não somente alinhar a agenda, as agendas da igreja. É um momento em que nós preparamos a agenda, preparamos o nosso calendário. Mas devemos, primeiramente, prioritariamente, alinharmos o nosso coração ao Senhor. Esse salmo, irmãos, ele nos ensina que o sucesso não está em fazer mais, mas o sucesso ele está em depender mais. Nós devemos depender mais do Senhor. E eu quero dizer para ti que antes de você apresentar os seus planos, a sua agenda para o Senhor, antes de você pedir para que Deus abençoe, apresente o seu coração ao Senhor. Entregue os seus planos para que Deus ele venha dirigir, para que Deus ele venha dar agenda. Porque às vezes acontece de nós prepararmos uma agenda para o nosso departamento e em determinado mês a gente não conseguir cumprir e ficar frustrado. Que o Senhor venha dirigir, você venha ter a total compreensão que o que vai fazer a diferença é quem somos e não uma possível agenda que nós não conseguimos cumprir. Saia daqui desta noite com este fundamento: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a minha vida, a minha igreja, o meu ministério, se o Senhor não edificar a casa, que o Senhor possa estar edificando não somente este culto, mas todo o ano que se inicia. Vamos orar? Pai bendito, obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos sendo expostos, Pai, à Tua santa palavra. Tu és grandioso, poderoso, Tu és maravilhoso, Pai. Nós adoramos ao Senhor. Nós entendemos, Pai, nesta noite, que o Senhor é o fundamento, que a Tua palavra é quem irá nos sustentar durante todo o ano, Pai. Que o Senhor edifique nossa vida, nossa igreja, Pai, nosso ministério, a nossa família, Pai, os nossos sonhos, as expectativas, os planos, Pai. Nos dê as resoluções, Pai, as agendas
que os departamentos desta igreja muito provavelmente estarão planejando, Pai. Dirija, Pai, em nome de Jesus Cristo. Seja o centro deste ano, Pai. O Senhor é a nossa prioridade, Pai. Nós somos passageiros, Pai, efêmeros. Somos como uma neblina, como diz teu servo, Pai, apóstolo Tiago. Desejamos que o Senhor venha construir, Pai, a nossa vida, a nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor é o nosso arquiteto. Dá-nos, Pai, a tua direção, não somente neste primeiro domingo do ano, Pai, mas que a tua palavra venha ser o sustento, que o Senhor venha edificar a nossa igreja, a nossa vida ao longo de todo este ano, Pai. Nós não queremos ser, Pai, como aqueles que trabalham, que edificam em vão, mas nós queremos, Pai, sim, descansar no Senhor, pois a tua palavra diz que o Senhor dá enquanto nós dormimos, descansamos. O Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Não desejamos ser autossuficientes, Pai. Queremos sim depender do Senhor para descansar na tua presença, Pai, confiando e sendo obediente à tua palavra, Pai. Seja conosco, seja com a Igreja Batista, Pai, no Balneário das Conchas, Pai, na pessoa do pastor Maicon, da sua liderança, Pai. Enche essa igreja da tua presença, cada membro, Pai, esteja entendendo, Pai, neste primeiro culto do ano, Pai, nós é quem temos o privilégio de estar em tua casa, de estarmos congregados aqui como irmãos, para prestarmos este culto ao Senhor. Pai bendito, edifica a nossa casa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós consagramos e apresentamos nossa vida e todo este ano ao Senhor, Pai. Reina sobre nós, em nome de Jesus Cristo.